Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Agora é comigo. Muito bom dia para você que está sintonizado em 91.1 no Rio, na internet e no aplicativo Band Rádios no seu celular. No ar, nossa área, primeira edição pela Bradesco Esportes FM. Hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2016, nós vamos juntos aqui pela Bradesco Esportes FM, na rádio do seu esporte, com as principais notícias do seu clube, informações do futebol no Brasil e no mundo para você, preparando a rodada amanhã e segunda-feira, em virtude das eleições municipais no domingo, e a gente vai esquentar tudo do futebol carioca para você. Eu com o Juan Rodrigues, que está também na mesa de áudio, além do Gabriel Esquerdo, que está na produção, na coordenação e na interatividade, hoje recebendo convidados para falar de futebol com humor na Bradesco Esportes FM, você acompanhando toda a nossa programação. Além dos repórteres dos 91.1 do Rio, que chegam sempre atualizando notícias, o ouvinte do outro lado do rádio nos dando o prazer da sua companhia na sintonia Bradesco Esportes FM. Agora, aqui em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, temperatura na casa dos 21 graus. Está no ar o Nossa Área, primeira edição desta sexta-feira. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Vamos gerar destaques dos principais jornais e sites do Rio e do Brasil, começando com o jornal Lance. Estão vivos, G5. CBF vai dar mais uma vaga à Libertadores via Campeonato Brasileiro e só espera a Conmebol para ratificar a decisão. Bom para Botafogo e Fluminense. Jornal o Globo, Fernandinho reconhece que a eliminação doeu, mas foca na reação no brasileiro. Atacante foi um dos melhores jogadores do Flamengo na derrota para o Palestino. Vamos agora com destaque do jornal O Dia. Flu pode ter cara nova. Dúvida, Douglas sente dores no joelho e Levir testa Dudu no meio-campo tricolor. Jornal Metro, CBF prevê G5 já no Brasileirão desse ano. Mudanças por conta das alterações previstas na Taça Libertadores da América a partir de 2017. No Campeonato Nacional desse ano, pode abrir mais uma vaga. Flu e Fogo estão na briga. Passamos agora para os sites na internet. Começamos com o Globoesporte.com. Cinto apertado, a apreensão e esperança. Atletas temem queda de investimentos após Rio 2016. Sem receber a Bolsa Pódio desde agosto, esportistas estão preocupados com o planejamento financeiro para Tóquio 2020. Está todo mundo apreensivo, diz Baby. Lancinete, interinos, tampões e caseiros. Técnicos improváveis que brilham. Zé Ricardo e Jair Ventura estão surpreendendo. Passamos agora para o portal da Band. Ibrahimovic salva e United de vexame na Liga Europa. Gol solitário de atacante sueco garante triunfo diante do Zorya e primeira vitória do time na competição. ESPN, Tite fica com o segundo maior salário entre os técnicos de seleção após a demissão de Allardyce, diz Daily Mail. Esses os destaques dos jornais e sites do Rio e do Brasil que você acompanha com a gente de segunda a sexta-feira, de 10 às 11 da manhã, dentro do Nossa Área, primeira edição pela Bradesco Esportes FM. Agora são 10 horas, 4 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM em 91.1 no Rio, na internet e no aplicativo Band Rádios no seu celular. Hora de destacar o Flamengo. Quem traz o Fla pra gente é você. Fala aí, Mauro Santana. O técnico Zé Ricardo comanda hoje treinamento no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, sem a presença da imprensa, que terá acesso apenas a partir das 11 da manhã, quando já terá sido finalizado o treino tático sob o comando do treinador. A equipe que hoje, às 3 da tarde, viaja para São Paulo, embarcando no aeroporto Santos Dumont. A partida com o São Paulo acontece amanhã, no Morumbi, às 4 da tarde, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos agora para o Vasco da Gama, o time da Colina, destacado agora com Ranieri Borges. E na partida de amanhã, diante do Náutico, o Vasco tem a oportunidade de se isolar ainda mais na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Atlético Goianiense, que atuou pela rodada
na terça-feira empatou com a equipe do Joinville. E com isso, caso o Cruz Maltino vença, abre ainda mais na liderança da competição. O Vasco da Gama, que já tem uma situação confortável em relação ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, mas quer, o quanto antes, garantir a subida para a primeira divisão do futebol nacional. Vamos seguir girando destaques, trazendo informações agora do Botafogo. Time faz hoje último treino antes do jogo com o Corinthians e técnico Jair Ventura fecha a atividade e nem janela para a imprensa vai acontecer hoje na Arena Botafogo. Duelo de amanhã com o Corinthians pelos torcedores é levado como uma decisão, porque pode aproximar o time de um eventual G5. Apesar deste pensamento, o técnico Jair Ventura continua batendo na tecla. Botafogo precisa de pontos para evitar o rebaixamento. E seguimos agora para o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que chega no destaque de Bruno Lousada. O técnico Levier Coupe fez alguns testes no treinamento de ontem do Fluminense, mas deve manter a escalação em relação à partida contra o Corinthians, apenas com a alteração da volta de Wellington Silva à lateral direita. O jogador está retornando de suspensão. Do outro lado, o Sport tem um reforço. Conseguiu um efeito suspensivo para o meia Diego Souza e ele vai atuar contra o ex-clube. Diego começou a temporada no Fluminense, fez 9 jogos e marcou 4 gols. Vamos seguir girando destaques, falando do futebol brasileiro. Ontem tivemos jogos do Campeonato Brasileiro Série B com vitória do Goiás para cima do Paraná Clube. 4-0 com direito a 2 gols de Léo Gamalho. E também falando de Copa Sul-Americana, os últimos classificados para a próxima fase do torneio internacional. Depois de ter vencido em casa por 2-1, o São Lourenço também venceu na Venezuela o Deportivo La Guaira pelo placar de 2-0. E agora enfrenta o Palestino do Chile. E o Cerro Porteño meteu 4-1 no Santa Fé. No primeiro jogo na Colômbia, tinha dado vitória para a equipe do Santa Fé pelo placar de 2-0. E o Cerro reverteu a diferença. Jogos da próxima fase marcados para o dia 20 de outubro e 27. O Atlético Júnior de Barranquilha enfrenta a Chapecoense. O Coritiba tem pela frente o Atlético Nacional. O Independente Medellín encara o Cerro Porteño e o São Lourenço encara o Palestino. No próximo giro de destaques, vamos falar da Liga Europa. Tivemos muitos jogos ontem por esta competição. Você por dentro. Na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. Hora da pesquisa do dia, hora da opinião do torcedor aqui no som da Bradesco Esportes FM em 91.1. O Flamengo joga amanhã, pega o São Paulo, duelo lá no Morumbi, e o Palmeiras joga na segunda-feira, fora de casa, contra o Santa Cruz, no Mundão do Arruda. Você acredita que o Flamengo consegue ultrapassar o Palmeiras nessa rodada? Aí você participa com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, pelo telefone e pelo WhatsApp. Se você acha que o Flamengo não ultrapassa e ainda acha que a vantagem do Palmeiras aumenta, você participa com a gente. Você acha que não ultrapassa, mas a vantagem vai continuar a mesma que está. Ou você acha que o Flamengo vence e ultrapassa o Palmeiras, que vai tropeçar na rodada. Você tem 4 canais para participar com a gente. O Twitter é o @BradescoFMRio. O WhatsApp é o DDD 21 964338136. O Facebook é o Bradesco Esportes FM Rio 91.1, além do telefone, o 2295-0046. Você participando com a gente, trazendo a sua opinião, e a gente vai, inclusive, colocar na roda, o nosso convidado está aqui, inclusive já trabalhou na casa, na Bradesco Esportes FM, meu amigo João Vitor dos Santos, ele que é o criador do Instagram, do canal do YouTube, todas essas questões do Botafogo da Depressão. Botafogo da Depressão, que é um canal que fala do Botafogo de forma bem humorada, diverte os torcedores até nas horas mais complicadas e tenta sempre colocar um estímulo a mais para o time alvinegro. Claro que você veio para falar muito de Botafogo, né, João? Mas a pesquisa tem a ver com o Flamengo, um grande rival do Botafogo, que inclusive vai enfrentar o Flamengo e também vai enfrentar o Palmeiras até o fim do Campeonato Brasileiro. Enfim, os times do Rio podem ser aí fiéis da balança no caso da disputa do Flamengo pelo título. Você acha que nessa rodada o Flamengo passa, mantém a diferença, ou o Palmeiras aumenta a distância em relação ao rubro-negro? Tudo bem, João? Um grande abraço, prazer recebê-lo de volta aqui na Bradesco Esportes FM. Tudo bem, Cadu? Bom dia para você, bom dia, Juan, e também todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM. Como você mesmo disse, já trabalhei aqui na casa, então é uma honra voltar e participar aqui do nossa área primeira edição.
Então, Cadu, você quer que eu responda essa sua pergunta com clubismo ou sem clubismo? Do jeito que você achar melhor, aí é com a sua cabeça. Então, com clubismo, eu acho que o Flamengo não passa. E sem clubismo também não. Acho que o Palmeiras vai, na verdade, até ampliar essa vantagem em cima do Flamengo. Como você mesmo comentou, o Botafogo ainda pega essas duas equipes durante o Campeonato Brasileiro. E é claro que eu acredito na vitória do Fogão, tanto contra o Palmeiras, fora de casa, fora com de casa, clubismo. Tranquilo. O Botafogo ele gosta de complicar jogo fácil, né? Como foi o América Mineiro na última rodada. Jogo difícil, por exemplo, o Corinthians na próxima rodada, o Botafogo é certo que vai ganhar. E também contra o Flamengo a gente vai dar o sustinho na mulambada. Tá aí então, João Vitor dos Santos, criador do perfil Botafogo da Depressão, com muitos seguidores, cada vez ganhando mais espaço na internet, esse novo modelo de redes sociais, e a galera vai participar. Siga aí o João Vitor dos Santos e o Botafogo da Depressão no Instagram, e você já pode mandar pergunta, ver aí se ele é muito ou pouco clubista. Enfim, essa é a primeira participação dele nessa sexta-feira. A gente vai falar de futebol e futebol do Rio de Janeiro ao longo da nossa programação, você sintonizado em 91.1. Agora são 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, a gente vai pro intervalo. Na volta, muito mais do seu clube pra você. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você cansou da mesmice no seu fim de tarde? Então vem pro Beck. O Bradesco Esporte Clube abre as portas às 4 da tarde com muita informação do seu clube de coração, esportes olímpicos e paralímpicos, claro, informações do Rio de Janeiro e tudo com muito bom humor. Eu, Fábio Azevedo, o Getúlio Vargas, o Daniel Pomeroy e ele. Eu, o professor Narigueta, também tô nessa. E você vai ficar de fora? Então anota aí, segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, vem pro Beck. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Vamos falar do Clube de Regatas do Flamengo. O torcedor do Mengão precisa se recuperar da derrota de quarta-feira para o Palestino pelo placar de 2-1 e a consequente eliminação na Copa Sul-Americana, porque amanhã, 4 da tarde, com transmissão da Bradesco Esportes FM, eu estarei nessa para São Paulo e Flamengo. É jogo de uma outra competição, faltando 11 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai precisar tirar essa diferença. Qualquer tropeço do Palmeiras serve. E desde que o Flamengo vença as suas partidas, o Mauro Santana me chama. Ele tem as principais notícias do Mengão na manhã desta sexta-feira. Fala, Mauro, tudo bem? Grande abraço, beleza? Beleza, Cadu. Forte abraço a você, Juan, e toda a galera ligada no Nossa Área Primeira Edição em 91.1 no Rio de Janeiro. E o Flamengo viaja hoje para a capital paulista, onde enfrenta amanhã o São Paulo às 4 da tarde no estádio Cícero Pompeu de Toledo, popular Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este confronto será um termômetro não só para as pretensões do Flamengo de ser campeão, já que com uma vitória simples assume temporariamente a liderança isolada na tabela de classificação, mas também para provar que já está refeito da derrota e consequente eliminação com vexame diante do Palestino do Chile na última quarta-feira em Cariacica, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Menos mal que nesta oportunidade, o técnico Zé Ricardo, que poupou vários jogadores no último compromisso, terá força máxima. Apenas Ederson não está disponibilizado para a comissão técnica, já que o jogador permanece na transição da fisioterapia para a preparação física, ele que há 2 semanas foi submetido a uma artroscopia no joelho. Assim sendo, o treinador poderá utilizar o que tem de melhor para a obtenção da vitória diante do São Paulo. Leandro Damião, refeito de um edema no músculo adutor da coxa esquerda, treinou normalmente, provando estar recuperado da lesão e com isso será relacionado para a viagem a São Paulo. Encara a ponte aérea hoje
às 15h. Inclusive, o Flamengo será mais uma vez recepcionado por uma multidão de torcedores que se mobilizaram através das redes sociais para prestar o apoio na despedida da delegação, já que não poderão estar presentes dentro do Morumbi. O Flamengo, que cumpre o último jogo de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta dos incidentes entre membros de torcidas organizadas de Flamengo e Palmeiras no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que como visitante, não poderia ter em 3 partidas a presença de sua torcida, e este compromisso com o São Paulo é justamente o terceiro jogo. O Flamengo, que é vice-líder com 53 pontos, um a menos que o primeiro colocado Palmeiras. Valeu, Cadu. Forte abraço a você e toda a galera que está ligada na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, esse daí o Mauro Santana trazendo pra gente o Flamengo que teve durante um tempo aí, né, o João Vitor dos Santos é do Botafoguense, do Botafogo da Depressão, e com certeza deve ter ficado no mínimo tenso quando leu, né, em vários lugares esse interesse, sondagem ou qualquer coisa que o valha do Flamengo pelo Camilo, além também do Diogo Barbosa, 2 jogadores que tiveram e estão tendo um destaque no Botafogo, para não repetir o que aconteceu com o William Arão. Fala pelo lado do torcedor do Botafogo, que até usa, né, as redes sociais para debater, provocar e brincar com algumas situações. Como é que você se sentiu vendo o Flamengo querendo, de repente, né, ou só pensando na possibilidade, o principal jogador do teu time, hein, João? É verdade, Cadu. Eu até lembro recentemente, eu coloquei uma postagem do Botafogo, né, falando sobre a campanha do Botafogo na Série B do ano passado. Infelizmente, o Botafogo teve que jogar a Série B do ano passado. E tinha a foto do William Arão. Eu deixei passar despercebido, tava a foto do William Arão. Você não sabe quanto xingamento eu recebi lá na página do Botafogo da Depressão. Isso, né? Aí a galera não perdoa. Mas falando especificamente desse caso do Camilo, realmente acaba lembrando um pouco desse caso do William Arão, mas parece que dessa vez a diretoria do Botafogo até se blindou um pouquinho melhor. Então o Camilo tem uma multa aí de 15 milhões, então vai ficar um pouquinho mais difícil de tirar o camisa 10, o grande destaque do Botafogo nessa temporada do Botafogo. O Diogo Barbosa também vem fazendo um bom campeonato, principalmente na parte ofensiva. Acredito que na parte defensiva ele deixa um pouquinho a desejar, mas é um bom jogador, vem fazendo uma boa ala ali, juntamente com o Vitor Luiz. Então eu acredito que pelo menos o Camilo consiga ficar mais um pouco no Botafogo. O Diogo Barbosa tem contrato só até o final do ano e a situação é um pouquinho mais complicada. Tá aí o João Vitor dos Santos, ele que é do Botafogo da Depressão. Fala um pouquinho mais pra gente do Botafogo da Depressão em si, né, João? Agora 10h18, você aqui na Bradesco Esportes FM, até pra falar um pouco de futebol do Rio e também sobre esse canal. Virou uma febre, né? Começou a se expandir de uma forma muito impressionante essa maneira de lidar com humor com o futebol, alguns outros perfis. A gente recebeu aqui no ano passado o Fluminense da Depressão e o Flamengo da Depressão também, a véspera de um Fla-Flu. Foi um programa de muita provocação, né? Tem muitos seguidores nas redes sociais. E como é que você pensou na ideia? O que você pretendia quando começou? Em quem você se inspirou para dar início a esse projeto, dá para dizer assim? Na verdade, Cadu, lógico, eu sou botafoguense, não dá para negar. E desde sempre, os meus amigos sempre me pediram para fazer uma página sobre o Botafogo. Eu também sempre gosto de brincar muito nas redes sociais. E acredito que estava faltando essa página do Botafogo. Como você mesmo falou, tinha a página aí do Flamengo da Depressão, Fluminense da Depressão. E no Instagram não tinha a página do Botafogo da Depressão. Até foi uma situação curiosa, porque eu tive um acidente de trabalho e acabei pegando uma licença, né, de 10 dias. E naquele ócio, eu criei a página. Fazendo nada em casa, fui lá, computador. criei a página e vi que não tinha Botafogo da Depressão. Aí criei a página em maio desse ano e hoje a gente já tem aí cerca de 8 mil seguidores. A galera gosta muito da página. Inclusive até jogadores do Botafogo seguem a página, como o Ayrton, o Luiz Ricardo e recentemente até o nosso ídolo aí, Túlio Maravilha, começou a seguir a página e sempre faz postagem, sempre elogia lá a galera do Botafogo da Depressão. E teu objetivo em relação ao número de seguidores, a continuar essa busca, porque você faz sozinho, tem alguém que atualiza contigo, ou toma um pouquinho do teu tempo ao longo da tua semana, você tem que direcionar, porque não é dali que você ganha seu pão, né? Não, é verdade. Até uma questão um pouquinho complicada, porque quando eu comecei a fazer a página, eu estava com tempo livre, né? Depois que eu voltei ao trabalho, eu trabalho numa assessoria de comunicação, a FSB, inclusive mandar um abraço para o pessoal de lá.
Então a galera sempre fica pedindo mais postagens diárias, e realmente fica um pouquinho complicado de colocar. Mas eu sempre tento colocar o maior número de postagens possíveis, até para atender o pedido da galera. Mas o pessoal acaba pedindo sempre mais, então até por isso que eu criei a página no Facebook, que é o Botafogo da Depressão 1, e recentemente tem 2 semanas que a gente criou um canal no YouTube, o Botafogo da Depressão. É só a galera botar aí no YouTube, Botafogo da Depressão, procurar lá, tem uma fotinha do Somália, nosso ídolo Somália, é só procurar lá, e tem já uns videozinhos, inclusive do Ayrton, nosso volante, o Yaya Ayrton, né, que a galera gosta de elogiar, mandando um abraço pro pessoal do Botafogo da Depressão. Agora, como é que você vê, João Vitor, essa questão do humor? O torcedor é liberado para ter esse humor, né? Mas a gente vê muitos jogadores se envolvendo nisso também, se provocando através das redes sociais. Você acha que essas páginas, elas acabam dando margem para isso, né? Para um ambiente mais tranquilo, de repente para a galera, para os próprios jogadores embarcarem nessa também? Só não pode exagerar, né? Porque se exagerar dá problema, né? Se exagerar dá problema. Eu acho que o futebol, desde sempre, principalmente a gente aqui, né? Eu sou de 88, então acompanhei o futebol muito na década de 90, né? Comecei a acompanhar o futebol na década de 90, que tinham aquelas provocações pelo lado do Botafogo, Túlio Maravilha, o Fluminense tinha o Renato Gaúcho, o Flamengo Romário, o Vasco Edmundo. Então essa brincadeira sempre foi muito saudável no futebol. E eu acredito que com esse boom das redes sociais, isso acabou aumentando entre os torcedores essa troca de mensagens, essa troca de brincadeiras, e acabou ficando uma coisa muito legal. É claro que não pode ter o exagero, né? Tudo tem o seu limite, mas eu acho que na base da brincadeira fica tudo melhor, e a gente acaba levando tudo na boa. Agora, dá pra mexer com o fracasso dos outros também? Porque essa semana, por exemplo, a gente teve o Flamengo sendo eliminado pro Palestino, e uma galera, até alguns perfis oficiais zoaram a equipe do Flamengo. Mesmo não sendo glória do Botafogo, dá pra dar uma zoada com isso? É engraçado você me perguntar isso, Juan, porque a galera fica meio dividida em relação a essa situação. Tem alguns seguidores que gostam de fazer a brincadeira quando o Flamengo, quando o Vasco é eliminado de uma competição, mas tem uma galera que não gosta não, que prefere que a gente coloque só as glórias do Botafogo, que comente as derrotas do Botafogo durante a semana. Então é uma situação que fica um pouco dividida. Então eu tento meio que intercalar até essa eliminação do Flamengo para o Palestino, que eu não fiquei nada triste, é claro, mas eu não coloquei nada porque teve uma galera que ficou reclamando, falou para não colocar nada, para colocar mais postagens só sobre o Botafogo. Então essa aí passou batida lá na página do Botafogo da Depressão. Se você quiser fazer alguma pergunta para o João Vitor dos Santos, utilize o nosso Twitter, o nosso Facebook, o telefone e também o WhatsApp. Ele é o criador da página Botafogo da Depressão. E você participa com a gente, DDD 21, no WhatsApp, 964338136. Também pelo Twitter, o @Bradesco FM Rio, Facebook, www.facebook.com/Bradesco Esportes FM Rio 91.1, além do telefone, o 22950046. Comente, corra atrás, porque você vai encontrar humor no futebol. Mesmo quando o seu time perde, você tem como encontrar algo pra rir, porque o esporte é entretenimento. São 10h24 no Rio, hora de irmos pro nosso intervalo. Na volta, mais do seu clube, informações do futebol do Rio de Janeiro e mais do Botafogo na Depressão. Tem vídeo, tem foto, tem muita postagem pra você que acompanha muita coisa nas redes sociais. Não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta já já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano, de comprar tudo barato. Vaso com caixa acoplada Eternite, Ares branco, R$ 199,90. Caixa d'água Aqualimp 1000 litros dupla proteção, R$ 289,90. Cimento Mizu CP3, saco 50 quilos, R$ 17,25 à vista. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Minha voz é importante, é com ela que eu trabalho. Quero algo mais concreto, me cansei de quebrar galho. Meu pensamento é consistente, não só penso, mas eu falo. Na urna eu vou dizer pra toda essa gente, quero essa cidade mais decente. Depois da votação, e
fique de olho nessa gente. Ah. Faça sua voz ser ouvida também. Seu voto. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. São 10h26, você acompanhando nossa área primeira edição com a gente na Rádio do Seu Esporte. Ontem a gente bateu um papo com o Leandro Eusébio, ex-jogador do Fluminense. Na quarta-feira batemos um papo também com o Ricardo Berna, ex-jogador do Fluminense também. E a galera tava nas redes sociais, pô, cadê o ex-jogador do Vasco? Cadê um ídolo do Vasco? Participar com a gente na Bradesco Esportes FM. E claro que o torcedor do Vasco não ia ficar sem um ídolo, sem um representante, sem um ex-jogador que brilhou e agora tá traçando um caminho, né? Já começou no Cruzeiro, de auxiliar técnico do David à época, e agora tá com o irmão dele, né, nem amigo, Felipe, pro trabalho do futebol no Rio de Janeiro na temporada que vem. Trata-se do Pedrinho, grande Pedrinho, canhotinho, habilidoso do Vascão da Gama. Hoje em dia, só no futevôlei, só no estudo para ser um grande treinador. É o nosso convidado da nossa área primeira edição. Tudo bem, Pedro? Grande abraço. Tudo bem, Cadu? Saudade, amigo. Obrigado aí pelos elogios. Valeu. E a galera do Vascão da Gama tá querendo, né, saber do Pedrinho, o que ele tá vendo desse Vasco pra reta final. Tem muito vascaíno que tá pensando assim, Pedrinho, o ano já acabou, o acesso tá garantido, o título tá bem encaminhado. A nossa chance era a Copa do Brasil de tentar algo diferente, mas o Vasco acabou perdendo pro Santos. O Santos tem mais time, é verdade, mas naquela partida houve inclusive reclamação de arbitragem. Como é que você tá observando tudo isso? O Vasco realmente pra 2016 já acabou o ano ou tá muito perto de acabar? Tá perto de acabar, né, Cadu? Tá perto de acabar. Por favor, respeito, tente mais tarde. Pelas outras equipes, mas é natural a ansiedade no final da temporada. A gente vai refazer o contato telefônico com o Pedrinho, porque nesse momento tivemos uma interrupção na ligação. O Pedrinho vai falar sobre Vasco da Gama com a gente aqui na Bradesco Esportes FM, concordando, né, que o ano já acabou, tá muito perto de acabar. O Vasco tá aí a poucos pontos, porque a Série B do Campeonato Brasileiro, ela tem um nível de equilíbrio muito grande, mas os times ali, terceiro, quarto, até a nona, 10ª colocação, eles praticamente se matam, né? E nisso que eles se matam, quem já abriu vantagem, como é o caso do Vasco da Gama, eles seguem com tranquilidade. Vamos refazer o contato com o Pedrinho, falava sobre esse ano de 2016. Estamos no início de outubro, a partir de amanhã, mas pro futebol do Vasco praticamente acabou, né, Pedro? O ano, assim, praticamente está terminando, o acesso garantido aí do Vasco, e uma perspectiva enorme, né, de um início diferente, né, para alguns anos futuros aí para o Vasco, né, todo mundo muito triste com essa sobe e desce do Vasco, né, então a gente, como bom vascaíno, quer uma estabilidade, mas tem que se ressaltar o trabalho que o Jorginho vem fazendo, né, desde a queda do Vasco. Eles pegaram o time numa situação muito difícil, quase livraram do rebaixamento e vem fazendo um excelente trabalho. Eu acho que a perspectiva, na minha opinião, é que eles possam dar sequência, mais algumas peças para o ano que vem. E uma coisa muito interessante, né, Pedrinho, desse Vasco é que muitos dos jogadores desse ano são da espinha dorsal do ano passado, mesmo que rebaixado, o time teve algum destaque com o Martin Silva, o Madison, uma dupla de zaga, o próprio Júlio César, aquela linha defensiva parece que estava encaixada, mas os jogadores de meio campo, em especial o Nenê, e teve um pouquinho de dificuldade no ataque. E esse ano parece que encaixou, pelo menos o Ederson, para mim foi um grande achado, foi uma negociação quase que perfeita do Vasco, trouxe um atacante que é capaz de fazer gol, mas é capaz também de reter a bola, de fazer uma jogada de movimentação. Como é que você observou essa contratação em especial? Era o tipo do jogador que estava faltando, por exemplo, durante quase todo o ano, Pedro? Eram contratações assim pontuais, né? Principalmente um homem de um pouco mais de velocidade na frente. E o Ederson tem até esse perfil e também faz gols, né? Tanto que ele já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então são contratações realmente que o Vasco necessitava. E o projeto para o ano que vem eu acho que é mesclar um pouquinho, né? Principalmente na questão da faixa etária. O Vasco tem um time com jogadores um pouco mais experientes. Eu acho que, de repente, 3 ou 4 jogadores mais jovens para dar um gás ali diferente dentro de uma
numa competição longa e difícil, como é o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a evolução do Nenê, principalmente física, né? Desde a sua chegada, a gente vê um Nenê chamando o jogo, fisicamente ele está sobrando e ele dita o ritmo, né, da equipe. Então acho que essa estrutura com o Rodrigo, com o Martins, dá uma segurança para essa inclusão de jogadores mais jovens que vêm da base e de repente também contratados. Agora, Pedrinho, Juan Rodrigues falando contigo, é um prazer bater um papo aqui na Rádio Seu Esporte. Queria te perguntar o seguinte, né, justamente sobre esse camisa 10, o Nenê, ele andou uma sumida, né, no último jogo contra o Santos, talvez tenha marcado justamente a volta de um Nenê mais participativo dentro de campo. A que você vê essa queda que ele teve nesse meio de ano, né, e queria que você falasse um pouco desse jogador, porque no Vasco da Gama me parece, apesar de ter um Andrezinho que também arma o jogo, mas se tirar o Nenê ali, se o Nenê não aparecer no jogo, o Vasco não joga, né, o Pedrinho? Eu tive a oportunidade de jogar com o Nenê no Palmeiras, ele era mais atacante, né, do que meia. E a questão do Nenê também, de outros jogadores, na minha opinião, é uma questão do desgaste realmente dos jogos e a recuperação pela idade um pouco mais avançada é um pouco prejudicado. Então, a intensidade de alguns jogos, por exemplo, uma intensidade de um jogo contra o Santos, uma exigência dessa, para você depois retomar e conseguir dar a mesma sequência é mais difícil, justamente pela recuperação um pouco mais demorada, né? Agora, o Pedrinho, daqui a pouco o contato vai ser refeito com o Pedrinho aqui na Rádio do Seu Esporte, né, falando bastante sobre a questão do Nenê no meio de campo do Vasco da Gama, o Vasco que voltou a ter bons resultados, né, contra o Santos não se classificou, mas teve a oportunidade de no final de semana desgarrar um pouco da equipe do Atlético Goianiense, que eu acho que é tudo que o Cruz Maltino queria, né, Cadu? Uma equipe que desgarrasse na segunda divisão. Já desgarrou, olhando para a tabela agora, né, para a classificação, o Vasco tem 51, o Atlético Goianiense, que é o segundo, tem 49, e o quinto, né, que todo time que está na Série B tem que mirar o quinto colocado, né, para garantir o acesso, porque o título é muito importante, mas ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto na Série B dá praticamente na mesma, porque no ano anterior que o Vasco esteve na Série B, subiu em terceiro, mas subiu. É isso que importa e acho que é essa que é a forma de pensamento da galera vascaína, né, Juan? É verdade. E justamente sobre isso que a gente estava conversando, queria, já com o contato refeito, perguntar ao Pedrinho sobre essa questão do Vasco da Gama liderar a Série B. Teve uma época que chegou o segundo colocado a encostar, mas a gente não tem o segundo colocado para ficar no pé do Vasco da Gama o tempo todo. O Atlético Goianiense chega, encosta, mas em certo momento acaba falhando. O Brasil de Pelotas foi assim, Ceará foi assim. Isso você acha que de certa forma acabou beneficiando o Vasco até durante o momento ruim? Você acha que na segunda divisão o Vasco não teve muitos problemas por causa disso? Olha, eu conversava até com alguns amigos sobre isso, a questão do time do Vasco com muitos jogadores acima dos 30 anos, que ele precisaria, pelo menos no início, no primeiro turno, criar uma gordura grande, porque poderia haver um desgaste físico desses atletas e, de repente, se você não tivesse esse lastro, né, de pontuação, você poderia sofrer um pouquinho no segundo turno, justamente pelas viagens, pelo desgaste que o atleta tem, principalmente a recuperação desses atletas. Eu estou falando isso porque eu passei por esse processo quando joguei acima dos 30 anos. A recuperação é mais demorada, você faz mais força para jogar e automaticamente a sequência dos jogos, de repente, você não consegue manter o mesmo nível. Então, como o Vasco tinha jogadores como Rodrigo, né, Marcelo Matos, Jorge Henrique, Júlio César, né, o Nenê, são jogadores com idade um pouco mais avançada, automaticamente você poderia sofrer um pouquinho no segundo turno, né? Então, acho que esse empenho logo de você fazer um início muito bom já era até programado para você, justamente quando tivesse uma queda física desses atletas, você ainda ter uma pontuação e uma vantagem considerável. Pedrinho, você que hoje em dia está, né, estudando muito futebol, né, a gente acompanha nas suas redes sociais cursos na CBF de treinador para cada vez estar mais preparado, né, porque não é porque você jogou e jogou muito que você sabe da parte fora do gramado, não é porque você conviveu com grandes treinadores que esse convívio foi o suficiente. Conta um pouquinho mais pra gente como é que tá a questão você e o Felipe pro ano que vem, pro Tigres, o que você tá pretendendo, pegar um time de menor investimento no Rio de Janeiro. Você sabe que é complicado, como jogador você viu
vários times pequenos terem prejuízos na arbitragem, times mais fracos, dificuldade na hora de pagar salário, enfim, tudo isso é muito difícil para o time pequeno e o técnico e a comissão técnica acaba tendo que assumir algumas broncas também quando assumem uma equipe de menor investimento. Você também está se preparando nessa parte psicológica para encarar um time que, na hora da dúvida, é falta para o Vasco, é pênalti para o Flamengo, nada para o Tigres? Não, Cadu, assim, a questão de se preparar, né, é uma questão para mim normal, né? Eu nunca usei meu nome e nunca vou usar para algum tipo de benefício sem estar preparado para aquele cargo. Então, desde o momento que eu decidi ser treinador, trabalhar na beira do campo, eu me preparei para isso, né? Fiz vários cursos, fiz estágios, enfim, passei por todo o processo e é interessante que eu tinha muitas ideias na cabeça, mas eu não estava conseguindo organizar essas ideias, né? E nos cursos eu consegui organizar, entender que tudo é um processo, é uma metodologia, enfim, é uma coisa um pouco mais teórica para a gente falar aqui, de repente para o público não é tão interessante, mas enfim, você consegue elaborar e transferir suas ideias para o campo, porque a ideia é essa, você passar tudo que você tem, que você entende, que você estudou, para o campo e dar resultado. Agora, é aquilo que a gente sempre fala, é um processo longo e demorado, e a gente sabe que num time pequeno, de repente as coisas demorem um pouco mais pela falta de qualidade, pela falta de investimento, mas a ideia é tentar fazer o Tigres aí como a quinta força do futebol carioca. Só pra gente fechar e de novo te agradecendo, Pedro, para você curtir aí as suas funções de sexta-feira, o final de semana tá chegando também. Como é que tá em relação a pensamento de contratações? Você já sentou com a diretoria, já pensou em nomes, você e o Felipe e a comissão como um todo? O que vocês têm de planejamento em relação a isso? E uma outra questão que eu acho muito importante, que os próprios times do Rio poderiam, os grandes, ajudar os de menor investimento, com parcerias, 3 ou 4 jogadores do Fluminense que subiram, estouraram a idade, não terem condições de jogar no profissional, serem emprestados para outros, não só para o Tigres, como para o América, Volta Redonda, Madureira, 2 ou 3 do Vasco, uns 2 do Botafogo, enfim, fazer com jogadores com maior qualidade técnica, eles possam pegar no time de menor investimento aquela rodagem tão importante no futebol. Tem esse pensamento? Você acha que é mais ou menos por aí que os times de menor investimento poderiam crescer também? A ideia é essa, Cadu. A gente tem observado alguns jogos da Copa Rio, né? Alguns jogos da Copa Federação também em São Paulo. E essa questão que você falou dos jogadores que jogam em time grande e de repente precisam aparecer, não estão sendo utilizados, é perfeito. E é uma briga que eu e Felipe, a gente sempre fala com a gestão dos clubes, é a seguinte, que o jogador que sai de um time grande, às vezes ele vai para um time pequeno e ele não visualiza aquilo ali como uma oportunidade, né? Ele visualiza aquilo ali como tô desprestigiado porque eu saí do Vasco, do Flamengo, do Fluminense e tô indo pro Tigres. E chega lá, ele acha que ele é o grandão e tá fazendo um favor de estar ali no Tigres. E não é esse pensamento que a gente quer. A gente quer aquele jogador que tenha fome de vencer na vida e veja aquilo ali como uma oportunidade. Então, às vezes, esses jogadores que saem dos times grandes emprestados, eles não conseguem perceber o quanto é importante ele disputar um campeonato na Série A. É num time que, querendo ou não, é muito estruturado o Tigres. Você deve conhecer, Cadu, o Tigres tem uma estrutura que alguns times grandes não têm. Então a perspectiva é que a gente organize o clube dessa forma, para quando um jogador de um time grande chegue no Tigres, ele veja um Tigres diferente, um time pequeno que tem estrutura, que tem pensamento de incomodar, e é isso que a gente quer com uma metodologia de trabalho interessante. Grande Pedrinho, a gente te deseja boa sorte nessa caminhada, é bem mais árdua do que a de jogador, né? Porque no caso do jogador, você tem talento, você tem técnica, você treina, você sua, você consegue. No caso do técnico, é um pouco mais difícil, eu vejo dessa forma, e até porque no futebol são 11 que jogam, mais os que ficam no banco. Técnico é um só, auxiliar técnico um só, no máximo 2, enfim, o nicho é bem menor, mas com a tua dedicação, acredito que você vai chegar longe, você, o Felipe, um abraço para os dois e também para toda a galera do Tigres, uma boa sorte nessa caminhada, Pedrinho, é o desejo da nossa equipe da Bradesco Esportes FM e com certeza a gente vai se falar muito, principalmente depois que o Campeonato Carioca começar. Um abraço, obrigado mais uma vez pelo carinho. Obrigado, Cadu, você é craque aí, a gente sempre fala isso aí, que seu crescimento é rápido e não está sendo diferente.
Devendo um almoço só, tá bom. Grande Pedrinho, bateu um papo com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. A gente agradece o contato da nossa produção, o Ricardo Tavares agendando a entrevista para hoje e o Gabriel Esquerdo efetuando o contato com o Pedrinho. Tivemos uns pequenos problemas durante o início da nossa conversa, mas ele esclareceu algumas questões do futuro dele como profissional do futebol e também falou de Vascão da Gama na Bradesco Esportes FM. 10h40, vamos aproveitar o tema para daqui a pouquinho falar do Vasco da Gama com o Ranieri Borges, que está pronto para o noticiário vascaíno aqui na Bradesco Esportes FM. 10h40, daqui a pouquinho tem mais Vasco para você. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Vamos falar de Vasco da Gama aqui na Rádio do Seu Esporte. Hora de Ranieri Borges chegar com informações na Bradesco Esportes FM. E o técnico Jorginho faz mistério em relação à escalação para a partida de amanhã contra a equipe do Náutico na Arena Pernambuco. Isso porque o Vasco da Gama não pode contar com alguns atletas, tanto o volante Diguinho quanto o lateral direito Iago Pikachu levaram o terceiro cartão amarelo na última partida diante do Atlético Goianiense e com isso desfalcam o Cruz Maltino. Na lateral direita é um pouco mais fácil de decifrar, isso porque Madison vinha sendo titular antes mesmo de Iago Pikachu e com isso deve assumir a posição. Como volante, Júlio dos Santos surge com força como uma opção para o técnico Jorginho, que também tem à sua disposição Bruno Galo e William Oliveira, mas a tendência é de que Júlio dos Santos repita a dupla que deu certo do Campeonato Carioca com o lateral direito Madison, dupla que inclusive deu bastante alegrias ao torcedor vascaíno. Outra dúvida em relação à lateral esquerda, isso porque Júlio César volta a estar à disposição do treinador, entretanto, o jovem Alan Cardoso, que vinha atuando, teve boas atuações e com isso agradou não só ao técnico Jorginho, mas também a torcida vascaína. A escalação do Vasco, portanto, só deve sair nos momentos que antecederem a partida de amanhã contra o Náutico. Vasco que tem uma sequência de 2 partidas atuando fora de casa, a primeira delas contra o próprio Náutico e a segunda contra o Paysandu. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, esse daí o Ranieri Borges falando com a gente sobre o Vascão da Gama. São 10h42, a galera tá participando com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. Daqui a pouquinho a gente vai dar um giro nas nossas redes sociais em relação à pesquisa do dia, que pergunta o seguinte: você acha que o Flamengo consegue ultrapassar o Palmeiras nessa rodada? Então, a sua opinião é fundamental nesse sentido, mas o Gabriel Esquerdo tá com a gente para trazer as participações da turma pelas redes sociais. Fala, Gabriel, tudo bem? Grande abraço, bom dia. Bom dia, Cadu, pro Juan, também pro nosso João Vitor aqui no estúdio da Bradesco Esportes FM. Tem uma provocada aqui no nosso WhatsApp, é o Gleison Mendes. Ele fala assim: queria parabenizar o João da página Botafogo da Depressão, pois é sucesso na internet e todos os torcedores seguem a página. Apenas os 8 mil que o Botafogo tem. Saudações tricolores, ele manda aqui pro nosso João Vitor dos Santos. Qual o nome da fera? Gleison Mendes. Gleison, engraçado que ele é torcedor do Fluminense, né? A torcida do Fluminense é menor do Rio. Botafogo é muito maior, Botafogo é muito mais gigante, mas valeu, Gleison, um abraço. Ele Aí, pode seguir também, né? Não pode, tem muito, claro. Não tem muito torcedor de outros clubes que seguem, né, João? Mas em alguns momentos, em algumas postagens, eu vejo que aparecem torcedores de outro clube, por mais que não sigam, vão lá, dão aquela zombada, aquela sacaneada básica e saem. E aí depois o nego fica só batendo em cima desse cara. Mas não tem muito, né? Se você for fazer ali um filtro, deve ter o quê? Uns 10, 20, não, 50? Até um pouquinho mais, Cadu. Tem uma galera de São Paulo que segue, tipo Palmeiras da Depressão, Palmeiras outros Grau, perfis desse parecidos, né? Mas torcedores de outros clubes não. O pessoal só vai dar aquela zoada lá na página, né? Quando tem alguma postagem nova, mas só pra fazer uma brincadeira mesmo. O pessoal de outros clubes não segue, não. Quais são os jogadores ou o tipo de postagens que mais bombam, né? Porque tem o jogador bom, né, que a torcida gosta, que qualquer coisa que você poste dele, a parada explode. Mas tem aquele cara também que a galera não gosta tanto, e aí você dá uma provocada. Quais são os perfis, no caso do Botafogo, pro bem e pro mal, que dão uma bombada que você sabe que são trunfos pra agitar o perfil? Olha, Cadu, isso foi uma coisa que eu tive que dar uma pesquisada desde a primeira postagem que eu fiz lá no Botafogo da Depressão. Eu comecei a perceber que o time de 2007 e o time de 2013
são times que a galera gosta muito. Aquele time do Dodô, do Lúcio Flávio, do Zé Roberto, o time do Cuca, né, que brilhou nos gramados, acabou não tendo nenhum título naquele ano, mas é um time que a galera gosta muito, e também o time de 2013, que foi quando o Sidorf estava aqui e o Botafogo, depois de muito tempo, acabou voltando para Libertadores. E tem outras situações engraçadas também, sempre quando eu coloco uma postagem do Somália, eu estava brincando aqui, o Somália volante, aquele volante jogou no Botafogo, que foi até campeão carioca. Sim, no clube lateral 2010, esquerdo naquele ano. Que jogou de lateral esquerdo, era volante, né? Inclusive, até no final do ano, acabou sendo camisa 10 do Botafogo. Já o Santana deu uma inventada ali, né? Mas tudo bem. E sempre quando eu coloco uma postagem do Somália, a galera adora. E tem algumas discussões também do Joel Santana com o Somália. Então, pro lado do bem, Somália, time de 2007 e time de 2013. Agora, pelo lado ruim, se eu colocar uma coisa lá do Ilharão, a galera vai dar uma cornetada. A galera participando, muita gente ativa nas redes sociais, mandando sempre muita mensagem, e nesses perfis mais direcionados para um clube, a repercussão também é muito grande, principalmente com os torcedores daquele time. 10h46, vamos seguir girando outras informações do futebol pelo Rio para você. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Hora de falar do tricolor das Laranjeiras. O Flu joga amanhã, pega o Sport, duelo dentro do Julite Coutinho em Edson Passos, e com o Sport conseguindo o efeito suspensivo para a participação de Diego Souza, grande jogador do time pernambucano. Quem chega com as novidades do Flu pra gente nesse Nossa Área primeira edição é o Bruno Lousada. Fala, Lousada! Fala, Cadu, Juan, um abraço para vocês e para todo mundo ligado no Nossa Área primeira edição, com garantia já de estádio lotado e todos os ingressos vendidos para a partida de amanhã contra o Sport. O Fluminense tem hoje como último dia de preparação para esse jogo que pode colocar o time no G4 do Campeonato Brasileiro. Depende também do resultado do Santos contra o Atlético Paranaense. Santos, que é concorrente direto e adversário na próxima rodada do Tricolor. O técnico Leverkusen fez alguns testes no treinamento, mas deve manter a mesma base da última partida contra o Corinthians, apenas com o Wellington Silva entrando na lateral direita, ele que cumpriu suspensão na última partida. O ataque deve mesmo ser formado por Wellington e Marco Júnior. O time vem em um bom momento, ganhou os 2 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro sem sofrer gols, e ambas partidas fora de casa contra Grêmio e Corinthians. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o zagueiro Henrique destaca a boa sequência que o time tem vivido na temporada. No jogo que a gente foi eliminado, a gente fez um grande jogo também, né? Então a gente vem numa sequência boa de jogos, né? De dedicação, de doação dentro de campo. Então eu acho que o jogo de sábado não vai ser diferente. Tá todo mundo, como disse, com a mentalidade pensando num objetivo só que é entrar no G4. Claro que pensando em jogo por jogo, como a gente está pensando no jogo de esporte, então é entrar ligado e fazer o máximo possível diante da nossa torcida para sair com os 3 pontos. Henrique fala também da possibilidade de abertura de mais uma vaga para brasileiros na Libertadores, que aconteceria com um aumento de um G4 para o G5. Mas para ele, o Fluminense não pode pensar nisso agora. Eu acho que a gente está pensando em entrar no G4 e depois pensar nisso. Acho que a gente, buscando como a gente está quietinho, né, buscando as vitórias e estando nesse pensamento de entrar no G4, acho que pouco a pouco as coisas vão acontecendo. Tem uma reta agora, né, uma reta mais ou menos que final, mas acho que o pensamento é sempre o mesmo. Mantivemos o pensamento de entrar no G4 e, né, pode ser aos 49 do segundo e a gente pode estar lá dentro. Então é manter isso aí, manter esse objetivo aí, a pegada que a gente vem colocando para que a gente possa estar no G4 e não sei mais. Do outro lado, o Fluminense enfrenta um Sport que tem um reforço para a partida. O meia Diego Souza, que estava suspenso, conseguiu um efeito suspensivo e vai atuar diante do ex-clube. Diego começou a temporada pelo Fluminense, atuou em 9 jogos e marcou 4 gols. E agora vai ter a chance de reencontrar os companheiros. Henrique fala da dificuldade de enfrentar o meia. Eu não conheço o Diego Souza, jogador de qualidade, né, que pode fazer a diferença e a gente está ciente disso. Então acho que, como eu falei, manter a atenção não só nele, mas acho que a equipe do Sport é uma equipe perigosa e que a gente tem que, né, ter atenção do início ao fim para não ser surpreendido e
e, como disse, sair com os 3 pontos. E uma última notícia do Fluminense fora do futebol. O time de vôlei feminino do clube ganhou o Campeonato Carioca de forma surpreendente em cima do favorito Rio de Janeiro. O jogo aconteceu ontem à noite no ginásio da Tijuca e agora o Fluminense, que está voltando à Superliga de Vôlei, é campeão carioca. Valeu, Cadu, um abraço para vocês. Valeu, esse daí o nosso Bruno Lousada trazendo o Fluminense pra gente. 10h50, a gente vai pro último intervalo, vai reservar os últimos minutos do Nossa Área Primeira Edição para falar de Botafogo com o João Vitor dos Santos, o dono do perfil Botafogo da Depressão nas redes sociais. Tem canal no YouTube, tem no Facebook, tem no Instagram também. 10h50, hora de intervalo, na volta mais Botafogo e mais informações para você. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco. Digital ao seu gosto. Hora do Botafogo de Futebol e Regatas aqui na Bradesco Esportes FM, nessa reta final da Nossa Área Primeira Edição. Botafogo que faz hoje seu último treino pensando no jogo de amanhã com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Partida importante, pode representar ali uma aproximação do G4. Nesse momento, com o regulamento atual do Campeonato Brasileiro, 4 equipes vão para o Campeonato Brasileiro para a Libertadores. Mas pode ser feito um adendo a partir de domingo, depois de uma reunião na Conmebol, né, com o pessoal da Conmebol lá em Bogotá, na Colômbia, que pode colocar 5 times do futebol brasileiro através do Campeonato Brasileiro na próxima Libertadores da América. O técnico Jair Ventura quer ficar alheio a esse assunto, acha que a pontuação que o Botafogo tem que buscar é a de fuga do rebaixamento. Pelo menos é essa a opinião dele e a gente vai ouvir. Eu já falei isso desde que eu assumi. Eu não falo em G4, eu não falo em Libertadores porque o Botafogo ficou mais de 10 rodadas na zona de rebaixamento. 2 rodadas de lanterna. Eu não posso falar em G4 e G5, não. Não estou nem preocupado com a parte lá de G4 e G5 no momento. Quero fazer os 46, 47 pontos para livrar e depois a gente pensa. Para mim, indifere se é G4, G5, G7. Eu quero fazer os 47 pontos. Um time que teve 2 rodadas na lanterna não pode pensar em ser campeão e ser... O trabalho a gente faz, mas aí já é quase um milagre, né? Vamos com calma. Tá aí o técnico do Botafogo, Jair Ventura, falando sobre a calma nessa hora de pensar em vaga na Libertadores da América. Botafogo, nos últimos 4 jogos, ele conseguiu apenas fazer um gol, né? Acabou perdendo 3 partidas, vencendo uma pelo placar de 1-0 e perdendo todas as outras. E o técnico alvinegro fala sobre essa baixa média de gols do Botafogo nos últimos jogos. E ele, bem ou mal, relaciona isso à ausência de Sassá, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. O Botafogo perdeu o artilheiro, que é o Sassá. Automaticamente os gols diminuem. É normal, um jogador que vem num bom momento. Mas mudar não, a gente sabe que está no caminho certo. As coisas vêm acontecendo de uma maneira boa, a bola não está entrando, mas também nós temos a melhor zaga do retorno, né?
Então a gente busca o equilíbrio, o treinador sempre busca o equilíbrio. A gente falou com um gol, mas também temos a melhor zaga, então tem que enaltecer a zaga também. E automaticamente, quando você tem um time equilibrado, vai ser bom para os dois, mas a gente tem que também agora, como a gente tem a melhor zaga do retorno, isso parte dos atacantes também. Então, quando eles têm mais um sacrifício, eles ajudam, jogam mais para o time, também é importante. E com o tempo a bola vai entrar normalmente, eles vão voltar a fazer os gols. Tá aí, o técnico Jair Ventura falando sobre o Botafogo. A gente vai aproveitar o João Vitor dos Santos, ele que é torcedor do Botafogo e criador da página Botafogo da Depressão, para falar sobre esses dois temas. Primeiro, o G4 pode virar G5 e até com o título de um dos times lá da frente no Campeonato Brasileiro, pode porventura até virar um G6, né? Seriam os 6 primeiros times do Campeonato Brasileiro, um deles ganhando vaga na Copa do Brasil, se por acaso for o Palmeiras, o Grêmio ou o Atlético Mineiro o campeão. O Botafogo hoje está ali na 10ª colocação. Como é que você está observando isso? O Botafogo vai para a Libertadores só se for G4, só se for G5 ou só se for G6 ou não vai? Não, claro que vai, Cadu. Acho que mesmo sendo G6, G5, G3. G4, G3, o Fogão chega lá. Agora falando um pouquinho mais sério, o Botafogo está ali na 10ª colocação com 38 pontos, vai pegar o Corinthians que tem 41 e está ali na 7ª posição. Então você vê que esse Campeonato Brasileiro está muito parelho, as equipes estão muito próximas e o nível técnico eu acho que também não está muito diferenciado, tirando ali o Palmeiras, o Atlético Mineiro, para mim o Flamengo está lá mais por sorte mesmo, né? Então o Botafogo eu acho que dá para pegar uma vaguinha na Libertadores, principalmente depois dessa mudança aí que a Conmebol tenta aí fazer para esse ano. O time do técnico Jair Ventura vem fazendo boas partidas. O problema do Botafogo é que quando a gente acha que ele vai engrenar, acaba sofrendo uma derrota inesperada, como foi o caso da derrota para o América Mineiro aí na última rodada, né? Então a gente tem que aproveitar essa partida contra o Corinthians, que é um adversário direto aí na briga pela Libertadores, para fazer um bom jogo, uma boa vitória lá na arena do Botafogo, né? Se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro o Botafogo não perdeu ainda lá na Ilha do Governador, né? Perdeu para o Santos, uma partida que o Botafogo acabou massacrando muito, né? E não venceu, mas a Arena vem sendo um trunfo do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro. Eu acredito que com a Arena, com a ajuda da torcida do Botafogo, que costuma encher os jogos do Botafogo, principalmente lá na Arena, dá para brigar por essa vaga aí no G4. Agora, com relação à equipe, tem o Sassá como artilheiro, né? E olhando mais humoristicamente... Vai Sassá, né? Olhando mais humoristicamente, né, pra questão do Botafogo da depressão. Dá pra brincar muito com o Sassá artilheiro e fazendo gol no campeonato? Claro que dá pra brincar. O Sassá virou aí um ídolo do Botafogo pra galera mais jovem aí, o pessoal de 5, 6, 7 anos, que inclusive tá lá no Instagram. Mandar um abraço aqui pro Gabriel, até a xará aqui do Gabriel esquerdo, Gabriel Romero. Ele tá mandando um abraço aqui pro Cadu, pra galera aqui da Bradesco Esportes FM. E o Sassá acabou virando aí uma referência aí pra galera mais jovem, Sassá Lotelli, porque ele é muito brincalhão e vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo que vem sofrendo aí nos últimos jogos com o Canales, que tem deixado muito a desejar. Então o Sassá já vem fazendo esse trabalho de recuperação, deve voltar aí e para fazer mais gols, quem sabe ser o artilheiro do Brasileirão. Dá, porque o artilheiro no momento tem 11 gols, os artilheiros, Gabriel Jesus e Robinho, o Sassá tem 10 e olha que ele ficou muitas partidas fora do Campeonato Brasileiro. João Vitor dos Santos, reta final do nosso programa, a gente te agradece e deseja sorte aí, sucesso nessa empreitada que são as redes sociais e o Botafogo da Depressão, que a galera continue participando, interagindo contigo e se torne ainda mais sucesso. Grande abraço. Valeu, Cadu, grande abraço pra você, pro Juan, pro Gabriel e pra galera aí que acompanhou o programa na 91.1, uma honra ter voltado aqui para falar ainda mais do nosso fogão, né, do meu Botafogo, e agradecer o espaço aí, até a próxima. Um abraço pro João Vitor dos Santos que participou com a gente. 10h58, Juan Rodrigues, vamos só fechar a pesquisa do dia? Pesquisa do dia. No pique para fechar, a pergunta foi: você acha que o Flamengo consegue ultrapassar o Palmeiras nessa rodada? Gabriel Esquerdo, qual foi a maior votação? Olha, Cadu, 46% da galera acredita que sim, o Flamengo vence e passa. 33% acha que não, a vantagem do Palmeiras aumenta e 21% apenas acha que a vantagem vai se manter de apenas 1 ponto nesta rodada, Cadu. Tá aí, portanto, a participação da galera. A gente agradece ao Bruno Ramos, mandou aqui que o Flamengo vai se manter, ou melhor, a diferença vai aumentar do Flamengo pro Palmeiras, ou Palmeiras aumentando a ponta. Juan, grande abraço, até a próxima. Abraço. Gabriel, até a próxima, grande abraço. Valeu, Cadu, abraço. Vem aí, nossa área com o Datena, eu sigo nessas com você. Um abraço.